Oi, eu sou a Marta e tô aqui no Pequeno Eco Cidadão para conversar um pouquinho contigo sobre algumas coisas que a psicologia positiva pode ser útil para ti nesse momento da pandemia, nesse momento de todas essas mudanças que estão acontecendo. Só para tu conhecer um pouquinho quem está falando contigo, eu sou administradora, sou especialista em gestão de pessoas e estou aqui em Lisboa fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva aplicada, que de forma ultra resumida é uma área da psicologia que foca no bem-estar, no estudo do que faz a vida valer a pena. Enquanto a psicologia convencionalmente se focou sempre muito em curar problemas, sanar problemas e nos deixar no estado normal, a psicologia positiva busca não só te deixar normal, mas também te levar ao teu potencial, né? Como é que tu pode ser mais feliz, mais produtivo, mais realizado em todas as áreas da vida. Então eu vim trazer duas dicas super práticas e fáceis e muito úteis de coisas que tu pode fazer hoje para aumentar o teu autoconhecimento e fazer esse movimento em direção a algo melhor do que existe agora. Então a primeira dica, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, é fazer o teste das forças de caráter. As forças de caráter são características que todas as pessoas têm. Foi feito um amplo estudo, muito longo, em todos os países e culturas, e eles chegaram a 24 forças de caráter que são comuns a todas as sociedades em qualquer tempo. A gente faz o teste para descobrir a nossa classificação de forças. Todos nós temos as 24, mas as primeiras 5 forças são aquelas que realmente assim demonstram quem nós somos. É aquele tipo de coisa que se tirassem da tua vida, tu ia dizer, nossa, não consigo viver sem essa característica minha, isso sou eu. São aquelas coisas que quando tu usa e coloca em prática, tu te sente motivado, realizado, energizado. Enquanto as últimas forças não são coisas que tu não tem, mas são coisas que não vêm tão natural, né? São coisas que tu precisa fazer um esforço para usar ou que tu usa só em algumas situações específicas que demandem aquela habilidade. As outras não, as outras são totalmente espontâneas, tu não precisa pensar em usar. E para que isso é interessante? Porque no momento que a gente conhece quais são as nossas forças de assinatura, aquelas primeiras 5, a gente pode conscientemente usar elas em situações desafiadoras. Eu sempre conto um exemplo super simples de como elas foram usadas na minha vida, que eu tinha uma atividade no meu trabalho que eu não gostava, que era muito burocrático. E eu passei muito tempo reclamando. Toda hora que eu tinha que fazer aquela atividade, eu pensava, que droga, que saco. E aí eu resolvi usar as minhas forças, né? Peguei lá a minha lista de forças, uma das minhas é a apreciação da beleza e da excelência, e eu resolvi então que sempre que chegasse a hora de fazer aquela atividade, a primeira coisa que eu ia fazer é colocar uma boa música para tocar, olhar um pouquinho pela janela, olhar o sol, as árvores, que é algo que me faz muito bem, e aí sim, com outra vibe, começar a fazer aquela atividade. Então, é uma mudança super simples, mas realmente fez diferença na minha vida. Existem inúmeros outros exemplos de aplicações no trabalho, aplicações em relacionamento de casal, de família, na rotina, enfim, realmente o uso das forças ele é muito vasto e eu não poderia ficar aqui explicando ele, mas é algo que eu acho que vale muito a pena e é muito fácil. É um teste gratuito, ele é validado, ele é mundial. Está disponível em todas as línguas. Uma dica que eu te dou, mesmo que tu seja fluente em outra língua, seleciona a tua língua nativa para fazer o teste, né? Provavelmente é o português, se tu tá aqui assistindo. Então faz o teste em português, depois tu vai receber um relatório por e-mail e dá uma olhada nisso. Se tu é uma pessoa visual, é uma pessoa que realmente quer exercitar esse conhecimento, de repente ou imprime ou anota as tuas principais forças e cola na parede e fica olhando para elas. Um exercício que dá para fazer, que eu fiz na época que eu estava estudando as forças, é colocar um despertador a cada 2 horas, por exemplo, para tu parar o que tu tá fazendo e tentar prestar atenção em qual força tu tá usando naquele momento e como é que tu tá te sentindo. Então, a primeira dica é essa, faz o teu teste de forças de caráter para te conhecer um pouquinho melhor. A segunda dica também é maravilhosa e é começar um diário de gratidão. Não sei se tu já ouviu falar do diário de gratidão, também é uma ferramenta
não só utilizada, mas também muito estudada na psicologia positiva. Também não vou me estender aqui nos benefícios, mas existem benefícios inclusive fisiológicos, né? Alterações do nosso corpo com o uso desses diários de gratidão, melhoria em quadros problemáticos como depressão, ansiedade, aumento dos níveis de felicidade, nossa, vários benefícios. E a coisa mais simples do mundo é basicamente tu todos os dias listar pelo menos 3 coisas às quais tu foi grato naquele dia, às quais tu é grato. Então, normalmente as pessoas fazem isso ao final do dia, antes de dormir, né? No mesmo momento que as pessoas às vezes param para rezar, para refletir um pouquinho sobre o dia. E existem inclusive alguns caderninhos personalizados feitos para isso mesmo, né? Eu comecei a fazer isso em 2015, quando eu fiz uma formação em coaching, onde eu aprendi isso. E tava fazendo de noite, aí uma época não deu muito certo, parei e voltei já várias vezes. E aí eu comecei a fazer de manhã e eu vi que pra mim funciona muito melhor fazer de manhã. E também resolvi adaptar, porque aqui na pós-graduação eu aprendi outra ferramenta chamada escrita positiva. E existem várias outras coisas falando de escrita também. Tem uma outra teoria que eu acho que não é da psicologia positiva, mas eu também acho muito interessante, que é chamada Morning Pages. Então, existem várias coisas falando assim sobre o poder da escrita e, nesse caso, sobre o poder de fazer o diário de manhã, né? Que é a forma como eu encontrei que funciona melhor pra mim. Por que eu tô falando disso agora, nessa época da pandemia? Porque se tu não estiver prestando muita atenção em que tipo de coisa tu tá consumindo, provavelmente tu tá vendo na televisão, no WhatsApp, no Facebook, no celular, o tempo todo mensagens sobre as coisas ruins que estão acontecendo no mundo e provavelmente a tua atenção tá muito mais focada nessas coisas. No momento que tu começa a fazer um diário de gratidão, tu força o teu cérebro a prestar atenção em coisas boas que provavelmente estavam passando batido por ti. Então isso ajuda muito a aumentar o nível de bem-estar nessa fase onde fora de nós estão realmente acontecendo coisas difíceis em relação à saúde, em relação à economia. Mas nós ainda temos muitas coisas boas acontecendo e se a gente não faz um esforço consciente de virar o nosso olhar para essas coisas, a gente às vezes não olha para elas. E outra vantagem grande de fazer esses diários de gratidão, esses, enfim, diários escritos positivos, é que a gente começa a ter muita consciência sobre o nosso dia. E aí a gente vai parar de dizer aquela coisa de nossa, esse ano passou voando. Nossa, desde que eu terminei o colégio, a faculdade, não sei o que, minha vida passou voando. A vida passa voando porque a gente não presta atenção conscientemente no que a gente está fazendo. E quando a gente cria o hábito de todos os dias contar um pouquinho do que aconteceu com a gente, com uma linguagem apreciativa, agradecendo, realmente assim pensando, nossa, que bom que isso aconteceu, muda muito a vida. E também muda muito a forma como a gente lida com os problemas e com os desafios. Eu brinco que teve uma época que eu só me permiti escrever coisas boas nesse diário. E não é o objetivo. O objetivo é que seja um espaço onde a gente possa tanto celebrar quanto desabafar. Mas cuidar para não só ser um desabafo e pronto, cuidar para também refletir ali e pensar o que será que eu posso estar aprendendo com essa situação? Existe algum benefício nessa situação? Será que eu estou enxergando ele? Então usar isso também como uma ferramenta para conversar consigo mesmo, né? Eu começo todos os dias dando bom dia para minha vida no diário e às vezes eu faço uma lista, às vezes eu faço um diálogo como se eu estivesse conversando com a minha própria consciência e é algo que não só me faz muito bem, mas foi uma coisa estudada, se sabe cientificamente os benefícios desse tipo de exercício. Então essa é a minha segunda dica, começa hoje um diário de gratidão. Tu não precisa ter nada de especial, pode ser uma folha de papel, pode ser um caderno velho, qualquer coisa assim. Te permite esses 15, 20, 30 minutos no dia, 5 minutos se for o caso, 1 minuto se tu quiser começar com pouco, de parar um minutinho e pensar o que valeu a pena no dia de hoje. Não existe um dia na vida onde a gente não tenha algo para agradecer. Se o teu dia foi uma desgraça, pelo menos tu pode agradecer que tu tem uma família, que tu tem saúde, que tu tem um lugar para dormir, que tu teve o que comer, né? Nos casos extremos. Mas para quem tá bem, nossa, tem infinitas coisas para agradecer. Que tu tem um trabalho,
que tu tem força de vontade, agradecer até que tu tá tendo oportunidade de conversar contigo mesmo e ter consciência sobre certas coisas, que é algo que poucas pessoas fazem, né? Então agradecer esse privilégio e essa lucidez de poder estar tendo esse diálogo consigo mesmo. São essas as 2 dicas que eu tinha para te dar. Se tu quiser ver um pouquinho mais sobre o que eu tô aprendendo aqui em Lisboa sobre psicologia positiva, eu vou deixar o meu canal aqui na descrição também. Fica esse convite e eu espero que tu esteja bem, continue te protegendo e te desejo tudo de bom. Tchau, tchau!